E aí, galeras, beleza? Galeras, falar um pouco sobre fatos que fazem com que brasileiros saem daqui e vão de avião, de helicóptero, de barco, de canoa para outros países. Bom, pessoal, o primeiro item é que 33 milhões de pessoas no nosso país não possuem o que comer, seja jovens, crianças, adultos ou idosos. Ou seja, uma criança, um jovem, um adolescente que não recebeu uma nutrição adequada, ela não vai conseguir se desenvolver, seja fisicamente, seja seu intelecto, como uma pessoa que teve uma nutrição adequada. Antes de falar os outros itens, pessoal, já deixa o like aí e já se inscreva também no canal. E agora falar um pouco do PIB. O PIB chinês já foi inferior ao PIB brasileiro, pessoal. E hoje o PIB chinês é bem maior que o nosso. Japoneses e chineses foram inteligentes. Eles se industrializaram, pessoal, diferente do nosso país, que é só um fazendão. E aí, se tirar o fazendão, nós vamos fazer o quê? Vocês já pensaram nisso? Se tirar o agro do Brasil, acabou para nós, tá? Então, o chinês aprendeu a fazer veículos, aprenderam a fazer telefones celulares, computadores, se industrializaram. Então, pegam matéria-prima, por exemplo, do Brasil, pega os minérios daqui, aí transforma numa placa de vídeo no computador, que daí você vai comprar, é 10 conto aí na internet. Que bacana, não? Então, pega a matéria-prima, agrega valor nela e, por consequência disso, o chinês, o trabalhador chinês, com toda certeza ganha mais do que o brasileiro. E aí a galera fica tirando sarro, né? Ou pelo menos tirava sarro do chinês antigamente. E assim é com países da América Latina também. O brasileiro possui um dos menores salários mínimos da América Latina. Outro quesito aqui, pessoal, falar um pouco de um trabalho inicial nos Estados Unidos, o entregador de pizza, sem desmerecer, tá? Ele vai conseguir estar ganhando de 3 a 4 mil dólares por mês. Ele consegue trocar o iPhone uma vez por semana lá. Aqui você vai levar mais de um ano para ter o mesmo item. Que absurdo, né? Agora falar da educação, pessoal. Estamos entre os piores itens do PISA. Matemática, em ciências, em leitura. Os nossos governantes nos querem pobres e chimpanzis. É isso. Planeta dos macacos, pessoal. Entendeu? E aí, pessoal, ainda na educação, 70% dos jovens brasileiros, eles não conseguem entrar aí na educação pública. E se você for dar uma pesquisadinha, bem pesquisada, acredito que a maioria desses jovens ainda vieram de instituições privadas anteriormente. 60% das pessoas formadas, dos jovens, não conseguem trabalhos em suas áreas. Os salários, além disso, de profissionais altamente qualificados, caiu cerca de 20% nos últimos anos. É a lei da oferta e da demanda, né, pessoal? Eu já comentei aqui que basicamente tudo vai virar subemprego. Por quê? Quanto mais profissionais formados você tem se formando todos os anos, os donos de negócios vão pensar, pô, se tem tantas pessoas assim, então eu consigo aí estar oferecendo aí um salário inferior. Por consequência disso,
tudo tende a virar um subemprego, mais cedo ou mais tarde. Falar da segurança, né, pessoal, do nosso país. O Brasil, ele é um dos países mais violentos do mundo, com cerca de 24 homicídios a cada 100 mil habitantes. Bangladesh, um país mais pobre que o Brasil, possui a taxa de homicídio de menos de 3 pessoas para cada 100 mil habitantes. Ou seja, Bangladesh é mais de 8 vezes segura que o Brasil. Talvez seja por conta da religião ou por leis mais rígidas, que por consequência disso, os criminosos pensam 2 vezes antes de estar fazendo alguma coisa, né? Inclusive sociopatas e psicopatas. 7 cidades do Brasil estão entre as 50 mais perigosas do mundo, se esse número aí não aumentar. Vemos aí a inflação que está aumentando e é algo preocupante. Se chegar um período de hiperinflação, pode também estar influenciando aí no quesito de violência, tá, galera? E, como mencionado, uma insegurança reduz a qualidade de vida, seja das famílias, seja dos jovens. Que, por falar em jovens, se ele for talentoso, é uma ameaça no nosso país. O desperdício de talentos e o desperdício de cérebros também do Brasil. Se os jovens não possuem, eles não se sentem que são valorizados aqui, a tendência é que procurem local onde se sintam mais acolhidos, mais seguros, mais valorizados. O nosso Brasil é o país com mais ansiedade e depressão justamente entre os jovens. O governo brasileiro não quer que você saia desse sistema. O imposto é precioso, tanto é que milhões são destinados para a mídia, para falar bem da gestão e criticar quem quer crescer no nosso país. Os poderosos, os políticos, não estão nem aí para mim ou para você. É a realidade paralela, pessoal, dos políticos. Saúde, educação, segurança privada, Sírio-Libanês, Albert Einstein, melhores colégios, escolas para os filhos deles. É outra realidade. Então, o SUS sim é muito bom, só que não tem como o SUS melhorar, a educação melhorar, se o filho dessas pessoas não usam, não utilizam esse serviço. O brasileiro é acostumado a se esforçar a nascer para ter somente migalhas. Tamo junto e deixe seu comentário aí a respeito